Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Leonardo. Espero que vocês tenham conseguido descansar. Agora no intervalinho do almoço, tenham conseguido almoçar com calma, né? Gostaria de agradecer, primeiramente, antes de dar início aqui ao pessoal do GEPA pelo convite. Tá bem bacana essa iniciativa deles de fazer esse ciclo de palestras com os residentes. E hoje eu trouxe um tema para vocês que eu peguei durante a faculdade, meio que me escolheram, o professor me escolheu a dedo, e eu acabei gostando desse assunto e voltei agora a estudar novamente para trazer aqui para vocês, que é sobre nutrição hospitalar básica de cães e gatos. Primeiramente, eu gosto de falar que agora a gente tem, em 2011, a Associação Mundial de Veterinária de Pequenos Animais estipulou os 5 parâmetros vitais, né? Os animais sendo a temperatura, pulso, respiração, avaliação de dor, e ela incluiu a avaliação nutricional também como sendo um dos parâmetros vitais. Ou seja, todo animal, todo paciente que a gente vai avaliar, a gente tem que avaliar a parte nutricional dele. Como que a gente vai fazer isso? A gente avalia principalmente por 2 índices, né? O primeiro índice sendo o índice de condição corporal, né? Que é aquela tabelinha de 1 a 9 que a gente conhece, né? Como que a gente vai fazer essa avaliação? O ideal é sempre adequado que o animal esteja no índice ideal, né? Onde as costelas são palpáveis sem cobertura. Desculpa, gente, essa é a minha gata. Vocês acabaram de conhecer a Vênus, né? A passadinha rápida dela aqui. A gente tem que conseguir palpar as costelas sem uma camada grossa de gordura, né? Então a gente tem que conseguir palpar com clareza as costelas, conseguir contar as costelas. Na vista dorsal, a gente tem que conseguir perceber a silhueta do animal, a gente tem que perceber esse afinamento das costelas, tá? E na visão lateral, a gente tem que conseguir observar que o abdômen ele tem uma leve retração, né? Então a gente consegue ver que ele é menorzinho, digamos assim, tanto no cão quanto no gato, tá? Então é sempre ideal que a gente observe essas características no animal. O segundo índice que a gente vai fazer essa avaliação nutricional do paciente é através do índice de massa muscular. Como que é? A gente vai palpar a massa muscular do paciente, né? Então a gente tem alguns locais de eleição que a gente pode fazer essa palpação, né? Seriam aqui nas vértebras lombares, a gente faz a palpação das costelas, da escápula, a região de ossos pélvicos e também aqui na parte de ossos temporais, tá? Então vou dar aqui um zoom aqui só para mostrar para vocês que, ó, normalmente a gente não consegue, por exemplo, nas vértebras lombares aqui a gente palpar os processos espinhosos, tá? No cão com a musculatura, a massa muscular normal, com um pouquinho de diminuição de massa muscular, a gente ainda não consegue. Quando ele começa a ter uma perda moderada de musculatura, a gente consegue palpar, tá? Chegando, quando severo, a gente consegue palpar a face lateral, tá? Do processo. Então, a gente tem que ficar sempre atento a essa palpação, ela é muito importante, não apenas olhar o paciente, né? Fazer a avaliação visual. É importante também a gente fazer essa palpação, né? Então, a gente consegue identificar se o animal está com uma avaliação nutricional em déficit, já só nessas 2 primeiras avaliações de índice, né? Por que eu escolhi basicamente a gente falar sobre isso, né? O pessoal lá de Jaboticabal, em 2010, eles publicaram esse artigo que é muito bacana, que eles observaram que a ingestão calórica do paciente está intrinsecamente relacionada à alta hospitalar. De que forma? Com uma associação positiva. Ou seja, os animais que tiveram uma ingestão calórica positiva, adequada, né, eles ingeriram a quantidade suficiente de alimento para repor suas necessidades energéticas, eles tiveram uma alta hospitalar mais cedo, né? Então, a gente consegue observar que essa parte nutricional, ela realmente auxilia, inclusive, na alta hospitalar do paciente. Então, como que a gente vai fazer esse manejo, né? A ingestão voluntária adequada de alimentos ocorre em uma minoria de pacientes. Porque o que acontece? Felinos, por exemplo, em ambientes estressantes, eles não comem, eles diminuem a ingestão de alimento, né? Quem tem gato consegue observar isso, com qualquer motivo de estresse, ele simplesmente para de se alimentar. A gente tem que prestar atenção também que animais que têm alguma lesão no trato gastrointestinal, alguma outra injúria, ele pode
ter essa ingestão diminuída, ou seja, a gente vai ter que suprir essa ingestão do animal, né? Ela está em déficit, a gente vai auxiliar com que ele consiga fazer a ingestão adequada. Lembrando que o adequado é sempre a alimentação mais fisiológica possível, né? Então a gente tem como se fosse uma escadinha de alimentação que a gente vai fornecer. Primeiro a gente fornece a natural, normal, com o animal onde ele vai alimentar por vontade própria. Se ele não se alimentar por vontade própria, a gente tem a opção de forçar, que a gente chama, né? Que a gente vai com uma seringuinha e faz com que o animal se alimente. Não funcionando, a gente começa a pensar em outras possibilidades, como por exemplo as sondas, né, alimentares. Não funcionando as sondas alimentares ou por qualquer outro motivo, a gente pode partir para nutrição parenteral, né? Mas mais para frente eu vou explicando um pouquinho mais sobre cada um. Eu realizei uma pesquisa aqui em 2016 com o professor. Eu tive uns dados bem interessantes, né? Em cães, o balanço energético, ou seja, o tanto que ele estava adquirindo de energia, de calorias, menos o que ele estava gastando, né? Então a gente fez uns cálculos para a gente chegar em como que estava esse balanço energético dos cães e a gente obteve as seguintes informações. Cães com afecções leves, a maioria deles tinha um balanço positivo, ou seja, eles estavam comendo de maneira adequada o suficiente para atender todas as necessidades fisiológicas daquele momento de internação dele, né? Animais com afecções moderadas, a gente já consegue observar que foi diminuindo a porcentagem, né? Passou para 57% de pacientes que tiveram um balanço energético positivo. Chegando nas afecções graves, a gente observa que diminuiu novamente a parcela, né? Ou seja, então quanto pior a gravidade da afecção, né, é mais provável que o animal tenha uma menor ingestão, né? Vale lembrar que essa minha avaliação aqui foi simplesmente da alimentação natural, né? Onde o animal era apenas eu avaliar a avaliação do alimento fornecido de forma natural, sem forçar, sem sonda, né? Só para a gente ver essa informação básica. E em felinos, olha só, com afecções leves, apenas 25% desses felinos tiveram um balanço positivo. O restante, todo balanço negativo em afecções leves, em afecções moderadas e afecções graves, né? A gente tem que levar em consideração que o felino ele tem suas particularidades, né? Ele é muito complicado você manter num ambiente hospitalar um felino, porque ele fica com estresse, com questão de feromônios, né? Ele não pode ficar muito próximo de cães, tem questão de barulho, tem toda uma questão especial para o felino que faça com que ele diminua a ingestão desse alimento. Então a gente tem que sempre prestar muita atenção quando o felino ele dá entrada no hospital, ele vai ficar internado por um tempo, a gente sempre tem que dar uma atenção nessa parte de nutrição dele, né? Porque ele não fica com balanço energético negativo. No livro da Fossum, que é um livro de cirurgia em 2019, ela colocou esse quadrinho que é para a gente prestar bastante atenção aqui. Pacientes com perda acima de 10% do seu peso, são alguns chaves, são 1, 2, 3, 4, são 6 fatores em que ela elucidou, né, para a gente prestar atenção. O primeiro, perda de peso acima de 10%. Segundo, uma diminuição da alimentação ou a perda total, né, da alimentação por mais de 5 dias, ou uma diminuição na ingestão desses nutrientes por mais de 5 dias. Um aumento da perda de nutrientes, seja por vômito, por diarreia ou por algumas enfermidades mais severas ou queimaduras. O aumento dessas necessidades energéticas, né, seja por trauma, por uma cirurgia, por causa do processo de cicatrização, infecção, queimaduras, né, ou febre. A parte da história de doenças crônicas, um paciente que tem uma doença crônica ele tem uma exigência nutricional maior, e pacientes com albumina sérica, na concentração inferior a 2,5 gramas por decilitro. Se a gente pegar avaliar o animal e ele tiver 3 ou mais desses pontos aqui, significa que o animal possui uma má nutrição proteico-calórica. Então, e o que acontece, né? Um animal com essa má nutrição proteico-calórica. Um animal saudável, quando ele começa a ter essa diminuição, vamos supor num jejum, a glicose dele começa a diminuir. Quando a glicose chega a baixar de 120 mg por decilitro, dispara um sinal de alerta no organismo do paciente, né? O que vai acontecer com esse nosso animalzinho saudável? Ele vai começar a usar o seu glicogênio hepático para preservar a glicose por até 12, 24 horas.
né? Junto com o uso desse glicogênio hepático, ele também vai diminuir a concentração de insulina, né, para que ela não absorva a glicose que está disponível no sangue, que as células não absorvam a glicose que está disponível no sangue, né, para deixar ela preservada, principalmente por causa do sistema nervoso central, que ele é bem exigente quanto à parte de nutrição, ele exige que seja, ele dá preferência para a glicose, então o organismo ele dá preferência em mandar a glicose para o sistema nervoso central, e ele começa a fazer a degradação do tecido muscular, para usar esses aminoácidos do tecido muscular, né? Só que o glicogênio hepático e o catabolismo muscular, ele não supre por muito tempo. Ela não é apesar dela, no primeiro momento, ela suprir essa necessidade energética, ela não é muito eficiente. Então o organismo troca, né, a forma de obtenção de energia. Ele começa a oxidar as gorduras, começa a realizar lipólise, né? E dessa forma ele acaba conseguindo fazer a redução do catabolismo proteico. Ou seja, vai fazer a conservação de massa muscular, vai cessar o catabolismo proteico e vai começar o consumo de gorduras, né? Ou seja, o animal vai entrar num estado hipometabólico, né, para tentar fazer uma maior economia de consumo de energia e voltar ao normal rapidamente. Um animal com injúria funciona um pouquinho diferente. Toda aquela parte de glicogênio hepático ele vai pegar, vai usar, né? Ocorre, né, a liberação do glucagon, do cortisol, de catecolaminas, e vai fazer com que o catabolismo muscular seja um pouco mais intenso, né, devido a esses fatores. O catabolismo também vai realizar o catabolismo de gordura para fazer o uso de corpos cetônicos como fonte de energia, né, para preservar a glicose. E só que o animal não injúria, ele tem os mediadores inflamatórios, né? Então, além de todo o processo normal, ele vai ter mais a parte dos mediadores inflamatórios que vão estimular um catabolismo muscular mais intenso. Então, além de já ter um catabolismo muscular, né, vai ser um pouco mais intenso por causa desses mediadores inflamatórios. O paciente vai entrar num estado hipermetabólico. Ao invés de economizar energia, ele vai gastar mais energia para tentar se recuperar. Ou seja, ele não consegue economizar essa energia, né? Os tumores, eles possuem os fatores de necrose tumoral que fazem com que o animal aumente mais ainda esse estado hipermetabólico. Então, pacientes com tumores, eles começam eles aumentam a parte de catabolismo muscular de uma maneira muito intensa. Então, a gente sempre tem que prestar muita atenção nesses pacientes que têm uns tumores assim exacerbados, com um histórico de evolução já mais crônico, né? Mas aí, o que a gente faz com esses pacientes que têm injúria? Né? Como que a gente vai avaliar? A gente tem que evitar o déficit energético dele, calculando as necessidades. Quanto que esse animal vai precisar de energia enquanto ele estiver internado aqui no hospital ou na clínica, né? Para eu fornecer, ele precisa de alimento para que ele consiga se recuperar com qualidade, né? E o mais rápido possível. A gente vai, então, fazer cálculos, né? E que tipo de energia que a gente vai fazer para calcular isso, né? A gente tem alguns tipos de energia que a gente estuda, né? A parte de energia bruta, energia digestível, energia metabolizada e a energia líquida. Qual que a gente vai usar? Né? A gente vai dar preferência em usar a energia metabolizável, né? Por quê? A energia bruta para energia digestível, a gente tem perda de energia pelas fezes. Da digestível pela metabolizável, a gente tem perda de urina e gases. Da metabolizável para líquida, a gente tem apenas a perda do aquecimento, né, do animal, o que ele usa para que ele se mantenha numa homeotermia. Como é um pouco mais difícil a gente conseguir estipular a energia líquida, a gente utiliza a energia metabolizável, né? Se você prestar atenção em qualquer pacote de ração, lata ou qualquer outra fonte, né, de alimento de animais que seja comercial, eles têm que disponibilizar os níveis de garantias. E lá a gente encontra, né, a energia metabolizável. Só prestar bastante atenção que eles geralmente colocam por quilo a energia metabolizável, né? E como que a gente vai calcular esse requerimento energético? Em 1961, Kleiber ele estipulou uma equação que é o mínimo que o animal precisa de energia por dia para se manter em repouso, sem gasto de energia. Tá? São duas variáveis para animais com menos de 2 kg, que é essa equação, né? 70 vezes o peso do animal elevado a 0,75, e para animais acima de 2 kg, que é 30 vezes o peso, e o resultado a gente soma 70. Né? Além de repouso, a gente tem que começar a pensar também no requerimento energético de manutenção. Porque, como o animal está hospitalizado, ele vai precisar de um pouco mais de energia. Ele não vai ficar apenas, né, em repouso, ele não vai ficar dormindo todo o tempo de internamento, né? Ele precisa de mais energia para se recuperar. Então a gente tem que pensar no requerimento energético de manutenção.
há dois tipos, basicamente há dois principais meios de calcular esse requerimento energético, né? O primeiro é a gente pegar o requerimento energético de repouso e multiplicar por um fator de correção, né? Que a gente vai ajustar esse requerimento energético para o mais ideal para o paciente, né? Há alguns disponíveis em alguns literatura, alguns artigos, diferentes tipos de fatores que a gente pode usar, né? Por exemplo, aqui, ó, o descanso na gaiola, na baia, pode variar de 1 a 25 um animal mais agitado, que acabe gastando, né? Ó, o estresse pós-cirúrgico pode chegar até um fator de correção de 1,35. E o de queimadura, a gente pode chegar até o dobro de energia que a gente precisa passar para esse animal, né? Então, esse é um dos tipos de cálculos que a gente pode fazer. A gente calcula a energia de repouso, por aquelas equações lá simples, e a gente multiplica pelo fator de correção. Só que o outro método, a gente vai perceber, eu vou começar a explicar mais um pouquinho para vocês sobre esses fatores de correção, se a gente usa eles ou não, né? O segundo método, em 2006, a National Research Council, que é, digamos, como se fosse a referência de nutrição veterinária, eles estipularam, né, alguns valores fixos, algumas fórmulas fixas de a gente obter essa energia de manutenção. Por quê? Eles fizeram estudos e eles avaliaram que a chance de você errar a quantidade de energia que você está fornecendo para o animal utilizando o fator de correção é muito alto. Mas qual que é o problema disso? Você errar para menos ou você errar para mais? Você errar para menos, você vai estar mandando menos energia do que o animal precisa, né? Se você errar para mais, você vai estar com excesso de energia. E esse excesso pode ser mais deletério do que você mandar a menos essa quantidade de energia. Então, eles estipularam que é mais fácil você pegar e se aproximar o máximo possível da energia de repouso para você fazer essa energia de manutenção. Então, eles fizeram como se fosse, já deixaram padronizado algumas formas. Para cães inativos, você utiliza 95. Para idosos, você usa 105, né? Para pets ou para canil, que são animais assim mais agitados, você usa 130, e um adulto jovem você pode usar 140 vezes o peso. Para gatos, eles estipularam, né, que para gatos magros você usa 100 vezes o peso com fator lá em cima de 0,67. Então você diminui, não é 0,75 como no cão, né? Essa é uma das diferenças, né, que a gente encontrou nessa publicação 2006. Lembrando que o animal considerado magro é conhecido com condição corporal até 5. A partir de 5 a gente muda. Animais obesos, eles acabam usando essa forma, 130 vezes o peso vezes 0,4, elevado a 0,4. E assim a gente vai conseguir obter o requerimento energético de manutenção desse paciente, né? Só que, como eu falei, né, cuidado, né? O Daniel Shen, em 2015, ele publicou esse livro e ele fala muito sobre isso de você fazer o overfeeding do animal, você mandar uma quantidade de nutrientes a mais excessiva, você acabar sendo deletério, né? Então, o provável aumento de risco quando o animal for superalimentado, né? Então, primeiro você faz um planejamento nutricional com energia em repouso, e aí você vai ajustando conforme a necessidade do paciente. Você observou que ele está se recuperando muito bem, que ele está excelente, você não precisa aumentar muito o fornecimento de alimento, você pode manter do jeito que está. Se ele está com um pouco de dificuldade, você aumenta, você pensa em outras possibilidades de ajustar esse fornecimento de nutrientes, né? E sempre lembrar que a clínica é soberana, né? Apesar da gente ser da cirurgia, a gente sempre brinca com os clínicos, mas infelizmente é uma verdade, né? A clínica é soberana nesses casos. Como que a gente vai fazer o manejo alimentar, né? Aí você foi lá, você pegou, você estudou, você viu o que o animal tem, você pegou, fez todo o cálculo certinho, quanto que ele precisa, e aí o animal não quer se alimentar. Ele não quer comer o que você está fornecendo. Você tem que parar e pensar um pouquinho do porquê que ele não está querendo comer, né? Por que ele não está querendo se alimentar? A gente tem que pensar em alguns fatores ambientais que podem alterar, né, a ingestão de alimentos do paciente, como por exemplo o recipiente para o alimento. Dá preferência sempre para recipientes de inox, porque o de plástico ele pode ficar com resíduo de cheiro de algum outro animal ou de alguma outra alimentação. Lembrar sempre que para gatos a gente dá preferência para potes mais rasos por causa das vibrícias, né? Então, se você fornecer alimento para um animal
para um gato nesse tipo de comedouro, ou ele vai comer só no meio e vai deixar nas bordas, ou ele nem vai comer, né? Então você sempre dá preferência para potes mais rasos. Você tem que lembrar também que a gente tem que tomar muito cuidado com barreiras físicas, né? A gente chega lá, colocou um colar elisabetano no animal, largou um pote de comida e saiu. E a gente consegue, volta e o animal não está comendo, volta e o animal não está comendo. E a gente esquece de observar que às vezes o colar elisabetano está impossibilitando que ele coma, né? Que ele faça a ingestão desse alimento de forma natural. Às vezes o animal até está com fome, tenta comer, mas não consegue. A gente também tem que lembrar da parte da individualidade do paciente. Tem pacientes que só comem com o tutor. Você não consegue fazer a alimentação dele, você pega e liga para o tutor. Você pode vir alimentar ele? Quando o tutor vem, ele pega e come um monte. Come super bem, então você sempre tem que levar a dualidade do paciente, né, para você observar qual que vai ser o manejo que você vai adotar para aquele paciente. E lembrar também de ciclo circadiano. Por exemplo, felinos, eles têm uma atividade mais noturna, né? Então, durante o dia eles podem diminuir a ingestão do alimento e à noite aumentar. Então, não esquecer de, por exemplo, deixar uma ração de qualidade boa, uma alimentação úmida no período noturno, porque, por exemplo, pode ser interessante, o animal pode acabar comendo mais em diferentes em diferentes horários do dia. A gente também tem que lembrar dos fatores relacionados ao alimento. Por exemplo, textura, aroma, a temperatura, a palatabilidade e a umidade do alimento fazem muita diferença, né, para o animal. Entre colocar uma ração seca e colocar uma lata, um sachê para um animal, ele sempre vai preferir a ração úmida, né? Uma coisa que a gente costuma fazer é serve, coloca no micro-ondas, coloca uns 5 segundinhos e leva para o paciente comer. Porque o que vai acontecer? A gente geralmente armazena em geladeira depois de aberto, né? Então quando a gente aquece, a gente faz com que libere mais aroma. Então fica numa temperatura mais agradável, fica mais quentinha, não fica gelado e o animal come super bem. E às vezes mesmo assim o animal não quer comer, e aí a gente para pensar uma coisa, né? O animal às vezes é alimentado à base de comida caseira, né? Então aí, às vezes a gente costuma observar isso, a gente liga pro tutor e pede, o animal não está querendo se alimentar, você poderia trazer o que ele costuma comer em casa? E aí o tutor traz lá um pote com uma canjinha, né? Com arroz, um franguinho. Lembrar sempre que essa aqui é uma imagem ilustrativa, só porque geralmente a gente costuma solicitar arroz com legumes, né? E alguma proteína, né? Só que aqui lembrando que tem cebolinha, né? A gente evita de dar alguns alimentos tóxicos, né, para os animais. Então, e às vezes o animal come super bem a comida caseira que o tutor trouxe para ele, né, e você consegue ajustar novamente a ingestão de alimento desse paciente. Não resolvendo, a gente pode pensar em estimulantes de apetite, né? Ultimamente, assim, tem bastante alta mirtazapina, que ele é um antidepressivo tetracíclico, né, de receita dupla, receita controlada, que ele tem efeitos bons, assim, em cães. Eles já estabeleceram algumas doses, mas ele ainda não é altamente eficaz, né, para cães. Então sempre fica naquela coisa, você pode fornecer e o cão pode acabar não sendo estimulado pelo apetite. Então a gente já tem algumas doses estabelecidas para cães, e para gato tem alguns estudos já bem elucidados e que realmente resolve. Animais alimentados com fornecimento de mirtazapina, eles acabam fazendo um aumento de peso, de massa, muito grande na dose de 1,88 mg por gato a cada 24, 48 horas. Né? Então você faz uma dose pequenininha, né? Eu peguei esse comprimido de 30 mg, mas existe dosagem menores, né? Você pode também mandar manipular. E só lembrar que esse estimulante de apetite é metabolizado no fígado e eliminado no rim. Então a gente sempre tem que pensar nisso quando a gente vai usar fármacos para os pacientes, né? Lembrar onde que ele é metabolizado e onde é excretado, né? Para a gente evitar alguma injúria nos órgãos que já não estão em 100% de sua capacidade. Outro estimulante de apetite é a ciproheptadina, né, que é um inibidor serotoninérgico do hipotálamo e que ele é muito eficaz para gatos. Muito eficaz não, mas ele já tem eficácia comprovada em gatos na dose de 1 a 2 mg por gato, de 12 BID ou CID, né? Eu não coloquei a dose de cão, por quê? Porque ainda não tem um estudo que chegue e afirme a ciproheptadina é realmente eficaz para o cão. Mas
não nos impede de tentar fazer uma administração, né? Sem, é claro, né, o aporte do laboratório, caso algo aconteça, mas eu já fiz o uso do Cobapetit e do Apevitin, né, em doses baixas, e acabou tendo o efeito não tão desejado, mas estimulou um pouco o apetite do paciente, sim. Né? A gente tem que lembrar também, né, que atinge concentração estacionária em 2 dias e meio, 3 dias. Então não adianta tu fornecer hoje que o animal já coma de tarde. Né? Eu fornecer pela manhã, de tarde ele já vai se alimentar. Nossa, o estimulante de apetite é altamente rápido. Não, a ciprofloxacina ela demora um pouquinho para fazer esse efeito. Né? E ela também é metabolizada no fígado e eliminado pelo rim. A gente tem agora, mais recentemente, né, em 2017, foi lançado o Capromorelin. Né? Ele ainda não tem no Brasil, mas ele é muito interessante, porque ele é um agonista de receptor de grelina. Para quem não lembra ou para quem ainda não sabe o que é o grelina, ele é um hormônio, né? Ele é popularmente conhecido como o hormônio da fome. Em cães, eles conseguiram estabelecer a dose de 3 mg por quilo por dia. Né? Para gatos, eles fizeram estudos e conseguiram chegar a essa dose. Porém, se vocês observarem aqui, ó, né, no frasco, ainda não tem o símbolo de gato. Né? Então, a recomendação do laboratório, por enquanto, até 2019, até ano passado, ainda é apenas para cão. Né? Porque para você lançar, para você indicar para uma espécie, você tem que ter estudos bem prolongados. Mas eles já fizeram estudos com gatos em até 90 dias em doses altas, doses, se não me engano, de 6 mg por quilo, e tiveram um efeito super positivo, né, com poucos efeitos colaterais, lembrando que usando 90 dias numa dose quase 3 vezes maior do que essa, né, com ótimos resultados, tanto de ganho de peso quanto de estimulação de apetite de forma geral. Né. Tem também o diazepam, que é um benzodiazepínico, né? Que a gente pode usar como estimulante de apetite, né? Mas ele não é muito indicado porque ele acaba pode gerar como efeito colateral a hipotensão do animal, né? E uma leve sedação. Então, que esse paciente que ele foi oferecido diazepam pela via oral, com a intenção de estimular o apetite do animal. Foi colocado a alimentação ali, o que aconteceu? O animal ficou sedado, ficou hipotenso. Né? Dependendo do que o animal tem, isso acaba sendo pior. Então, você vai tentar resolver uma coisa e acaba piorando. Né? Então, não é recomendado o uso como estimulante de apetite. Tá? Então, sempre dá preferência pelos outros. Tem também o ômega 3, né? Que é ou os ácidos graxos de cadeia longa. Só que o ômega 3 ele não é ainda, né? Não é um estimulante de apetite. Né? Ele é um ácido graxo que é usado com diversas finalidades, né? Ele é usado principalmente para processos inflamatórios, né? Para processos articulares também ele é bastante indicado para alguns problemas de pele. E teve esse estudo aqui em humanos que eles fizeram a seguinte comparação, né? O fornecimento de ômega 3 para alguns pacientes, o fornecimento de estimulante de apetite para outros e o fornecimento de ômega 3 mais estimulante. Os pacientes que ingeriram o ômega 3 junto ao estimulante, eles tiveram um aumento de apetite muito maior do que o fornecimento isolado, tanto do ômega 3 quanto do estimulante de apetite. Né? Então vale a pena a gente lembrar de talvez, quem sabe, quando a gente vai passar para um animal um estimulante de apetite, a gente mandar também um ômega 3 para casa, né? Para auxiliar nesse estimulante. Né? Mas mesmo assim, não adiantou a gente resolver os problemas dos fatores ambientais, os fatores individuais do animal, o estimulante de apetite ainda não resolveu. O que a gente pode fazer? Nutrição enteral. Né? A Anvisa publicou em 2000, né, o seguinte: o que é a nutrição enteral? Né? Basicamente, a ingestão controlada de nutrientes por uso de sondas ou pela via oral, né? Parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não. Tá? Então, essa seria a definição, né, pela Anvisa do que seria a nutrição enteral. Né? Quais são os principais tipos de nutrição enteral que a gente possui? A sonda nasoesofágica e a sonda nasogástrica. Né? O que muda nelas é a porção final, em que a nasoesofágica
desemboca no esôfago, e a nasogástrica ela vai passar e vai entrar no estômago, né? A gente tem também a sonda esofágica, e a gente tem a sonda gástrica através de gastrostomia, ou a sonda jejunal através da jejunostomia, né, ou enterostomia. Eu não vou falar muito sobre essas duas, porque a gente também não tem muito tempo, e elas não são tão utilizadas. A gente sempre dá preferência pela nasoesofágica ou pela esofágica, né? No que consiste a sonda nasoesofágica? A gente passa uma sonda pela via nasal, né? É uma sonda de calibre fino, né? Porque senão ela não passa pela narina do paciente, e a gente consegue fornecer o alimento através da sonda, né? Quais que são as indicações dessa sonda? As indicações é um paciente que vai permanecer com ela de 3 a 5 dias, então ela vai ficar pouco tempo, né, nesse paciente. Ela é uma sonda de fácil manejo, né? Ela é muito simples de colocar, não precisa de anestesia geral ou de sedação pesada, né? Quais são as contraindicações para essa sonda? Longo prazo, porque ela pode causar epistaxe, ela pode causar sangramentos do nariz, o animal fica irritado, ele fica incomodado, pode causar espirros, a gente pode causar problemas de lesão, né, no conduto nasal aqui. Pacientes com patologias nasais, ele já tem uma lesão naquela região. Então, como que você vai passar? Um animal tem um tumor, tem uma neoplasia, como que você vai passar essa sonda por ali, né? Você não consegue, né? Também pacientes com patologias esofágicas. Não adianta você conseguir passar por aqui, mas o alimento vai desembocar direto no mega esôfago, né? A gente não vai ter tanta viabilidade assim. A gente também tem que tomar muito cuidado em pacientes com êmese, né? Com vômito. Por quê? Porque ele pode fazer falsa via. Como tem essa sonda aqui, o alimento pode voltar pela sonda, né? Porque ele fica, como ele vai permitir um acesso ali na região de faringe, laringe, ele não vai fazer com que os anéis traqueais, ali tudo, eles consigam fechar, as cartilagens elas consigam fechar com 100% de eficiência. Então pode causar uma falsa via do paciente. E lembrar também, né, de tomar cuidado com pacientes que possuem uma agressividade, né, relativa. Por quê? Porque essa sonda fica na cabeça, né? Ela fica fixada na cabeça do paciente. Então, como você vai fazer a alimentação aqui, com uma seringa, sendo que o paciente ele é totalmente agressivo, né? Você não vai conseguir fazer essa alimentação. Outra contraindicação é que ela é uma dieta limitada, né? Pelo calibre ser muito fino, a gente consegue fornecer alimento apenas de forma líquida, né? Apesar de a gente ter alguns alimentos, né, que a gente possa fazer uma diluição líquida que sejam muito nutritivos, né? Por exemplo, a gente tem uma latinha verde aí de um complemento nutricional que é muito bom, que inclusive já vem com as dosagens, é só você preparar, deixa bem líquido e fornece pela sonda nasoesofágica, né? Como que a gente vai fazer para colocar essa sonda nasoesofágica? O paciente fica em decúbito external ou lateral, né? A gente vai instilar um anestésico na narina, espera de 1 a 2 minutos para fazer efeito, e quando faz esse efeito a gente vai mensurar o tamanho da sonda que a gente vai usar nesse animal, né? Então a gente vai mensurar e identificar, para a gente saber exatamente o tanto de sonda que a gente tem que inserir na narina do animal. Como que a gente vai mensurar? A gente mede do apêndice xifoide, ou 7º e 8º espaço intercostal, até a base do pavilhão auricular, e soma essa da região do pavilhão auricular até a base da narina, né? A gente lubrifica essa sonda ou com gel, ou a gente pode fazer também o uso de lidocaína gel, que a gente acaba fazendo, né, a anestesia também. A gente faz a inserção dessa sonda de maneira ventromedial, então para baixo e em sentido ao meio do paciente, né, por questão de anatomia, né, facilitar o acesso. A sonda deve passar sem resistência, e enquanto você está passando a sonda, o animal ele fica tentando deglutir essa sonda, né? Ele tem reflexos de deglutição. Isso é um bom sinal, significa que está no lugar certo, né? E a gente fixa a sonda. A gente fixa a sonda primeiro bem na saída do nariz, né, para que ela não mexa muito, e depois uma porção mais distal. E lembrar principalmente de colocar o colar elisabetano. Senão você vai lá, fez toda a colocação da sonda, deu bobeira, o animal foi lá e tirou, né? Então, e você tem sempre que conferir se a sonda está no local certo, né? Aqui eu peguei um vídeo na internet, né? Ele é bem curtinho,
e ele explica bem certinho como que faz para colocar a sonda, né? Foi realizado por um enfermeiro veterinário, né? Então a gente sempre usa, ó, aqui ó, ele fez a medição, ó, da base do pavilhão auricular até o apêndice tifoide, né? Ou o 7º e 8º espaço intercostal. Então ele mediu daqui e em seguida ele pega essa medida aqui e soma até a base da narina, né? Ele vai identificar, se a gente perceber aqui tem uma identificação no esparadrapo já, então ele sabe exatamente o tanto que ele tem que colocar para o animal, né? Esse animal, ele está em decúbito lateral porque ele está bem mais prostrado, né? Se ele tiver mais acordadinho, pode ser em decúbito external, é preferencial até. Percebam que o animal vai deglutindo conforme ele vai colocando a sonda, né? Isso é um bom sinal. Aí ele vai testar a sonda. Como que ele vai testar? Ele pegou e colocou num potinho com solução fisiológica. Por quê? Não está borbulhando, né? Se vocês observarem, não há bolhas aqui, não está saindo ar pela sonda, ou seja, não está em via aérea. Isso é um bom sinal, ou seja, está no lugar certo. E a gente tem que conferir essa sonda. E como que a gente vai conferir? Pela saída de ar pela sonda, né? Vocês perceberam que ele foi negativo, ou seja, então não está em vias aéreas. Pela pressão negativa, né? Se tiver uma pressão positiva com uma seringa, ou está no estômago ou está em via aérea, né? Vai vir ar por causa do estômago, por causa de aerofagia. O animal pode fazer aerofagia, pode ter ar no estômago, né? Se tiver borborigmos no estômago, né, na parte cranial do abdômen, a gente já consegue observar que está no estômago, né? A gente avalia pelo reflexo de tosse. Se o animal começar a ficar tossindo muito tempo, significa que possa estar em vias aéreas, né? A deglutição significa que está no esôfago, né? Então é um bom sinal. E você pode colocar um capnógrafo na saída da sonda, né? E você vai observar, vai analisar os gases que estão saindo dessa sonda. E você vai identificar que ela realmente está em via aérea. E, é claro, né, o exame de imagem, que vai te fornecer o local exato em que essa sonda está, né? E lembrar sempre de cuidar do manejo dessa sonda, né? Fez a alimentação do paciente, depois fornece 1 a 2 ml de solução fisiológica para você fazer a limpeza dessa sonda, não deixar acumular material, né? Manter sempre de forma limpa essa sonda, fazer a higiene do local, limpar a narina do paciente, observar se ele está com secreção, se ele está com algum problema. Então a gente tem que estar sempre com bastante atenção nesses pacientes, né? Ele, querendo ou não, ele está com um corpo estranho ali. E a sonda nasogástrica, né, ela tem como uma vantagem quanto à nasoesofágica um maior volume de alimento, ou seja, porque a sonda está desbocando direto dentro do estômago, né? Enquanto na nasoesofágica a gente tem uma totalidade de 10 a 12 ml por quilo de animal que a gente pode fornecer pela sonda em bolos, né? Na sonda nasogástrica essa quantidade ela aumenta, né? A gente tem também a nasoesofágica, né? A nasoesofágica, quais são as indicações dela? Ela tem como principais indicações para animais que vão fazer o uso dela por mais de 7 dias. E para gatos, a gente também pode pensar primeiro nela em vez da sonda nasoesofágica, porque alguns gatos eles não toleram muito bem a sonda nasoesofágica, né? Então alguns a gente já parte direto para a sonda esofágica. Ela fornece uma ingestão, né? A indicação para pacientes que têm uma ingestão inadequada de alimento por um tempo prolongado, então o animal já está há algum tempo, né, em déficit calórico, não está se alimentando bem, não quer comer, então você já fornece a sonda esofágica porque você consegue fazer uma alimentação adequada por um tempo prolongado, porque com 3 a 5 dias você não vai conseguir resolver todo esse déficit do animal, né? A gente tem que também a gente pode indicar para pacientes que têm problemas na apreensão, mastigação ou uma deglutição inadequada, né? Neoplasias em cavidade oral, ou em cavidade nasal, né? Problemas de mastigação, fraturas, uma deglutição inadequada. Então a gente pode fazer o uso da sonda esofágica, que a gente vai estar fornecendo direto a alimentação no esôfago, né? Contraindicações dessa sonda: pacientes que não possam ser submetidos à anestesia geral, né? Porque a gente precisa acessar, a gente precisa abrir a boca desse animal para a gente identificar as estruturas, para a gente puncionar e
e colocar a sonda no local exato, né? Então, animais que não possam ser submetidos à anestesia geral não tem uma indicação de colocar uma sonda esofágica. Né? Pacientes com coagulopatias, né? Porque você está colocando uma sonda que você vai deixar por um tempo prolongado. Então, se o paciente tem uma coagulopatia, isso pode ser muito deletério, né? Você está colocando um corpo estranho ali que vai ficar estimulando, que fica acontecendo, né, um ponto de hemorragia ali, né? E isso pode acabar levando, né, a uma infecção, né? O sangue ele é meio de cultura, se a gente não cuidar, às vezes está sangrando, a gente não está observando e a gente acaba causando sem querer uma esofagite no paciente. Né? E pacientes com patologias esofágicas não tem também a indicação, né? Por exemplo, pacientes com megaesôfago, com esofagite ou com uma estenose. Né? Como que a gente vai fazer para colocar essa sonda esofágica? O paciente ele precisa passar por uma anestesia geral, você está entubado, né? A gente vai colocar ele em decúbito lateral direito, né? Para dar preferência pelo esôfago, né? O acesso, né? Para a gente conseguir colocar o acesso no esôfago. A gente vai fazer uma asepsia do local, ou seja, vai ser o mais asséptico possível, né? Se puder ser dentro do bloco cirúrgico, luva estéreo, a gente faz limpeza do local, campo estéreo, tudo certinho, né? A gente vai fazer também a mensuração da sonda para a gente colocar exatamente o tanto ideal de sonda, né, no animal. E como que a gente vai fazer essa mensuração? Vai da parte da laringe, esôfago, ali a transição entre laringe e esôfago, até a parte médio, cérvico, caudal ali, né? Então a gente pega mais ou menos essa porção, né? Início do esôfago, que vai ser a parte de saída, onde a gente vai colocar a parte de saída, né, dessa sonda, e a gente mensura até a parte do 7º e 8º espaço intercostal, né? Então a ponta distal da sonda, ela vai acabar ficando no esôfago distal, né? Não vai entrar no estômago. A gente tem que lembrar sempre também de deixar uma grande porção da sonda de forma externa, né? Então, escolher uma sonda com um tamanho ideal para que a gente consiga colocar ela e a parte final fique na parte de esôfago distal e também sobra uma grande quantidade para fora, né? A escolha ideal da sonda, né? A gente vai escolher e ajustar o calibre para o paciente e escolher o material adequado, né? Como que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer uma palpação, né? Também para fazer a inserção da sonda. Então a gente passa aqui do iode, a gente consegue palpar aqui, né, a parte de laringe e aqui já vem para a parte de esôfago, né? Então a gente sabe que aqui é a região onde que a gente vai inserir a sonda, né? Então a gente vai fazer uma pequena incisão no local, né, com uma pinça curva, a gente faz identificação, a gente faz uma pequena incisão no local, pinça e traciona a sonda cranialmente, né? Depois você redireciona a sonda caudalmente. Então a gente coloca a pinça, identifica o local que a gente vai fazer, funciona, insere a sonda em sentido cranial ao paciente, passou, chegou na medida que a gente mensurou, a gente dobra a sonda, retorna e coloca novamente em sentido ao esôfago, né? E aqui depois a gente deixa aqui e faz só um ponto de fixação aqui, né? A gente fixa a sonda, depois a gente coloca, né, faz toda uma bandagem cervical para manter bem fixo, para evitar a contaminação também dessa sonda, e a gente coloca colar elisabetano, né? E lembrando, sempre conferir se a sonda está no local exato, né? Aqui a gente tem um outro vídeo também de colocação de sonda esofágica em gatos. Eu vou passar um pouquinho um pouquinho aqui para frente, só para a gente tentar chegar no ponto ideal, né? Aqui ó, ela está mensurando o tamanho da sonda, né? E percebam que ela já identificou onde que ela vai fazer a marcação, né? Então ela com a pinça, ela identificou o local, está fazendo o acesso com a lâmina de bisturi, né? Desculpem, gente, eu coçando meu nariz, mas é que eu tenho rinite, né? Tô bem atacado agora na primavera, né? Não sei se perceberam também, minha gata fez o favor de passar bem na minha frente, né? Então, daqui a pouco talvez eu fique um pouco atacado da rinite. Ó, fez a identificação, né? Fez o acesso, colocou a sonda, puxou em sentido cranial. Chegou no ponto, volta e coloca no esôfago, né? E vai fazendo o manejo até chegar aqui, ó. Parte de identificação, que é o vermelhinho, identificou, aí ela vai pegar e vai fixar, tá? Eu vou passar para frente o vídeo, que aqui agora ela só vai fixar. As vantagens da sonda esofágica, ela é fácil e de rápida instalação, né? Então,
não precisa de muita técnica em si. Né? O custo-benefício dela é excelente, porque você consegue deixar por muito mais tempo. O animal com a sonda, ele ainda consegue se alimentar por vontade própria, né? Até isso é um dos meios da gente identificar que talvez já está na hora de tirar a sonda esofágica. O animal está demonstrando interesse, né, em se alimentar por vontade própria. Ele não precisa de um equipamento especializado, os animais toleram super bem, né? Olha lá, ó, o animal está quieto, está de boa, está ali, e a pessoa está fazendo a alimentação sem estressar ele, né, sem contenção, sem nada, e tem uma maior opção de alimentação. Pela sonda esofágica a gente consegue fornecer alimentos pastosos também, né, um pouquinho mais de consistência mais pastosa, né, e ele pode ser removido imediatamente. A hora que você quer, você tira a bandagem, você puxa a sonda e deixa fechar por segunda intenção, tá, que ela vai fechar tranquilinho. E além de tudo, ela permite que a alimentação seja feita em casa, né, então você só mostra para o tutor como que funciona, né? Que ele vai ter que colocar por seringa, que ele vai ter que colocar, e depois ele vai ter que fornecer água. Você ensina que ele vai ter que limpar essa sonda, né? Ele vai ter que deixar limpa para evitar contaminação, né? Então é bem tranquilo. Mas quais são as desvantagens dessa sonda esofágica? Né? Porque a princípio ela parece ser muito bom. As desvantagens é que o animal precisa passar por uma anestesia geral, né? Lembrando que a gente tem o risco de infecção, né? Como toda a sonda, a gente está colocando uma comunicação do meio externo com o meio interno, então a gente tem esse risco de infecção iminente, né? Então sempre fazer um manejo ideal, adequado, né? Sempre limpar, deixar limpo, deixar recoberto. Não é uma das desvantagens, é que o esôfago, que é a porção distal do trato gastrointestinal, eles precisam estar funcional, né? Então eles têm que estar com uma atividade adequada, porque você está mandando nutrientes, você está mandando uma alimentação de uma maneira mais bruta, digamos assim. Então o trato gastrointestinal ele precisa estar funcionando, né? Também tomar cuidado com pacientes com êmese, né? Porque ele pode também regurgitar, fazer com que saia a sonda, pode dar falsa via, né? Porque a sonda lá, como eu falei, permite que não feche adequadamente a região das cartilagens ali da laringe e faringe, então pode acontecer também que aconteça uma falsa via, e o paciente pode também, né, ter refluxos se ela estiver mal posicionada. Se ela estiver do jeito certinho, não incomoda e o paciente fica super bem, tá? Um resuminho bem simplesinho aqui, né? A sonda nasofágica, o tempo curto, ó, eu vou passar minha foto para cá, que aí se alguém quiser tirar um print, pode tirar um print, né? Resumindo, sondas nasosofágicas, né? Tempo curto, menos de 5 dias, não precisa de anestesia, a dieta é basicamente líquida, e outros fatores que a gente tem que considerar, principalmente pode causar um incômodo nasal, né? Causar sangramentos, né? A nasogástrica, que eu comentei só por cima, né? Que é a parte final do estômago, um curto tempo, né? Menos de 5 dias, não precisa de anestesia. Também a dieta é líquida. E outros fatores que tem que considerar também é que ele permite mensurar o volume gástrico residual, né? Então você fornecer o alimento para o paciente, você consegue, depois de um tempo, você pode aspirar e saber se o animal está comendo ou não, se está digerindo, né? E também permite fazer uma descompressão do estômago, né? Caso o animal esteja fazendo aerofagia, esteja lá com acúmulo de gás, né? Isso pode causar desconforto e você pode retirar, fazer essa descompressão do estômago. O tubo de sonda esofágica, né, permite que você fique até semanas a meses, né, com ela, só que ela precisa de anestesia, né? Então, e o tipo de dieta, ela pode ser, além da líquida, pode ser de comida enlatada a pastosa, né? Outros fatores a considerar é que ela é bem tolerada e a técnica em si não é difícil, né? E aqui a gastrostomia, ela é por um longo tempo, também pode ficar por um longo tempo, também precisa de anestesia, também permite comida enlatada, só que ela requer uma cirurgia ou colocação por endoscopia, né? E você tem que deixar ela por um tempo, você é obrigado a deixar ela por um tempo maior, né? Porque se você deixar por um pouco tempo, você pode ter consequências, né? Enquanto a sonda esofágica, se você quer tirar no segundo dia, você tira e deixa fechar por segunda intenção, né? A sonda por jejunostomia, ela é indicada apenas por curto tempo, né? Porque a gente está mexendo com o intestino, né? Tem muita contaminação ali, né? Só que você tem que lembrar também que retirada com curto tempo pode ter graves consequências. Você tem que esperar pelo menos um pouco a ponto do intestino recobrir a sonda para depois você retirar, né? Porque se você colocou e já retirou, o animal tem uma hipoalbuminemia. Essa cicatriz vai demorar para formar. Ela vai demorar para selar a sonda ali adequadamente, né? Então você pode acabar fazendo um extravasamento e pode, consequentemente, gerar uma peritonite sem querer, né?
A gente também tem a nutrição microenteral, né? Que ela é fornecida via sonda. Ela, basicamente, a gente vai fornecer 4 nutrientes para ela, né? Que é a glicose, água, aminoácidos, pequenos peptídeos para o animal. E qual que é a finalidade dessa microenteral? É você manter a função do trato gastrointestinal. Por exemplo, pacientes de pós-operatório de procedimentos intestinais. Você quer que ele mantenha a função, mas você não quer mandar muito alimento, porque você não quer correr o risco de acontecer uma deficiência de sutura, né? Então você manda uma alimentação microenteral, né? Ele também serve para prevenir a atrofia dos enterócitos, né? E a distrofia da barreira intestinal. Então, ela é muito bom, principalmente em procedimentos intestinais. E se o caso é muito crítico, não está resolvendo, você pode fazer a nutrição parenteral, né? Aqui o pessoal de Jaboticabal publicou esse artigo, né? E eles relatam que você, na nutrição parenteral, você vai fornecer 5 nutrientes, né? A dextrose, aminoácidos, lipídios, eletrólitos e compostos vitamínicos e minerais. Basicamente são isso. Você calcula, há cálculos, né, que você pode fazer para você estipular quanto que o paciente precisa, e você faz um manejo adequado e você fornece para ele por via parenteral, né? Processo venoso, né? Aqui, ó, aqui tem só um videozinho, porque eu quero mostrar para vocês uma parte, ó. Há essas bolsas específicas que a gente faz para a nutrição parenteral, né? Ela vem com separações, ou seja, aqui você vai fornecer um tipo de nutriente, por exemplo, a dextrose, aí aqui você vai fornecer outro e aqui você vai fornecer outro, né? Ele há ponteiras diferentes, em que você fornece primeiro um, depois você fornece outro, né? E no final, você vai fazer a compressão e você vai homogeneizar esse conteúdo, tá? Então você vai homogeneizar para daí você fornecer para o paciente, tá? Então, só relembrando, né, a gente tem que sempre lembrar, né, que a gente há diversos fatores que podem interferir na vontade do animal em se alimentar, né? Então, a gente tem que lembrar dos fatores externos, né, que são os nutrientes, a comida, o aroma, né, o sabor, a textura, né? A gente também tem que lembrar das barreiras, né, em que ele tem o tempo do dia, né? O ciclo circadiano, né? Competição, às vezes tem muitos animais, ou ele fica estressado, ele pode ficar com medo, né? Ele acaba não comendo, medicações também interferem, né? Tanto positivamente quanto negativamente. A gente tem que lembrar também de fatores internos que podem interferir de forma negativa, como por exemplo a leptina diminui, né? a ingestão do alimento, o interesse, né? O hormônio da grelina, que aumenta, né, o interesse, mas a gente também tem problemas de estímulos vagais que diminui a questão hormonal, né, também pode diminuir a insulina. Nesse caso eles vão diminuir a ingestão, a vontade do animal em comer, né? Os processos inflamatórios, né, as citocinas, né, elas vão diminuir consideravelmente a ingestão do alimento do paciente. Dor, a gente tem que lembrar também que dor é um fator extremamente importante para diminuir a ingestão alimentar, né? Aversões a algumas comidas, alguns animais, eles não comem determinados alimentos por algum histórico, por alguma coisa, ou eles selecionam. Então, às vezes, você tem que lembrar disso para você fazer esse manejo, né? E também lembrar que, às vezes, o paciente ele pode ter um senso de odor debilitado ou de sabor, palatabilidade, né? E acabar não conseguindo fazer a ingestão adequada, né? E também alguns outros fatores, né, do sistema nervoso central que podem fazer o aumento ou a diminuição dessa ingestão de alimento, né? Não sei se vocês perceberam, né? Eu deixei algumas vezes passando a palavra-chave, mas para quem não prestou atenção, a palavra-chave é caloria, tá? Vocês vão precisar, depois, para conseguir o certificado, não esqueçam de anotar aí, né? E como que a gente vai fazer esse cálculo energético? Eu vou fazer um cálculo aqui com vocês, né? Como que a gente vai fazer? Ó, esse aqui é um exemplo. O animal tem 1,5 kg, então ele se encaixa na fórmula com menos de 2 kg, né? Então a gente vai fazer o cálculo: 70 vezes 1,5 é o peso do animal, elevado ali, deu 94,87 quilocalorias que ele precisa em um dia, né? De onde que eu vou usar isso? Eu vou lá nos níveis de garantia do alimento que eu vou fornecer e vou procurar energia metabolizável. Esse alimento possui 3.650 quilocalorias por quilo, ou seja, 3,65 quilocalorias por grama, né? Eu vou dividir 94,87
que é quanto ele precisa por dia, quantas calorias ele precisa por dia, por quantas gramas que eu vou fornecer para ele. Ele vai precisar de 26 gramas dessa ração por dia, tá? Outro animal tem 7 quilos, ele se encaixa na segunda forma, né? Lembrando só do que a gente está fazendo aqui para cálculo energético de repouso, né? Dependendo do paciente, a gente ajusta para outras modalidades de cálculo. Aqui a gente vai usar na fórmula 30 vezes 7 mais 70 vai dar 280 quilocalorias por dia, né? A gente vai fazer a mesma coisa, vai dividir, esse segundo animal vai precisar de 74,71 gramas de ração seca por dia. Então você sabe que você tem que fornecer pelo menos isso e o animal tem que comer isso. Se ele não estiver comendo isso, ele está em déficit proteico calórico, né? Um balanço energético negativo. Ele não está comendo o suficiente para pelo menos se manter em repouso, tá? Então aqui, ó, o que eu vou tentar fazer aqui com vocês um cálculo, ó. Vamos pegar aqui, deixa eu ver aqui, ó, um paciente de 1,8 quilos, né? Então, paciente de 1,8 quilos, a gente vai pegar e vai fazer vezes, né, 70, deixa eu pegar aqui, peraí, gente, aí, 70 vezes o peso, 1,8, né, elevado a 0,75, né? Quanto que deu? O animal vai precisar de 108,78 quilocalorias por dia, né? Então o animal vai precisar de 108,78 quilocalorias por dia. Aí o que a gente vai fazer? Vai olhar na nossa ração qual que é a energia metabolizável. Aqui por quilo é 3.912, ou seja, em gramas é 3,912 quilocalorias. Né? Então a gente vai pegar o tanto de energia que aquele paciente precisa, né? Que é 108,78, e vamos dividir por quantas calorias tem por grama. Né? Então a gente vai dividir por 3,912. Esse animal precisa ingerir pelo menos 27,8, ou seja, 28 gramas de ração por dia, né? Nosso segundo paciente, ele tem 17 quilos, né? Então ele se encaixa na segunda fórmula. Como que a gente vai fazer? 30, né, vezes 17 quilos, né, deu 510, a gente vai somar com 70. Quanto que deu? 580 quilocalorias por dia. A gente vai fazer o cálculo, quanto que ele vai precisar por dia em gramas, né? A gente vai dividir pelo 3,912, a gente vai chegar a 148 gramas de ração que ele precisa comer por dia para atender pelo menos o requerimento energético de repouso. Lembrando que isso seria o mínimo que ele precisaria, né? Então, gente, eu quase estourei o tempo, dei até uma aceleradinha no final, né? Eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, né, estarem presenciando o curso, o ciclo aqui de palestras. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que a palestra é gravada, mas eu deixei aqui o meu e-mail e o meu contato no Telegram e no Instagram, né, que é o mesmo. Se vocês quiserem entrar em contato, pedirem materiais, pedirem artigos, livros, ou até mesmo dúvidas em questão dos cálculos de energia, vocês perceberem que eu passei apenas o básico, né, a cálculos específicos para pacientes com doenças específicas, né. Se vocês precisarem de algum apoio, de algum suporte, podem mandar mensagem, que assim que puder eu vou responder e vou tentar esclarecer o máximo de dúvidas possível, tá bom? Agradeço a atenção novamente e até uma próxima.